Fala galera, aqui é a Giana Rodrigues do Portfolio.arc e hoje eu quero mostrar para vocês todo o processo de elaboração de uma imagem do tipo corte perspectivado, que é uma imagem muito massa aí para você usar nos seus portfólios, nas suas apresentações. Tenho certeza que vocês já viram uma imagem desse tipo pelo Pinterest por aí em alguma referência. E aí, para facilitar, esse tutorial eu dividi em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que você precisa fazer lá no SketchUp para conseguir renderizar uma imagem desse tipo lá no V-Ray. Então, para isso, a gente vai mostrar todo o processo de configuração que você precisa fazer no Mesh Clipper, que é a ferramenta de corte do V-Ray. E no segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês todo o processo de pós que eu fiz para conseguir chegar nesse resultado. Então, vamos nessa! Lembrando que se você quiser baixar todos os arquivos que eu vou utilizar aqui nesse tutorial para ir treinando, acompanhando aqui junto com a gente, eles vão ficar disponíveis para download lá no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Pronto, eu já estou com o meu modelo do Sketch aqui. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é um plano de seção. Para isso, eu vou utilizar essa ferramenta do Sketch. Vejam aí que na hora que eu clico, vai aparecer um plano com as setas. As setas indicam exatamente para onde esse corte vai olhar. Essa é a face que eu quero fazer o corte, então eu vou simplesmente clicar nela. Beleza, já está aqui o nosso plano de corte. Vejam aí que o modelo já está sendo cortado. E aí, quando ela fica com essas bordas laranjas, significa que esse corte está ativo. E quando ele ficar cinza, que é quando a gente deseleciona essa opção, significa que ele está desativado. Para ativá-lo novamente é só dar 2 cliques. Pronto, agora que a gente já tem o plano de seção, a gente pode posicionar ele selecionando e utilizando a ferramenta mover, que ele vai trabalhar no eixo que a gente fez esse plano de corte. Então, eu quero posicionar ele aqui certinho, num lugar que fique interessante aqui para o meu modelo, que mostre coisas legais, né, para o corte perspectivado. Eu quero cortar essa... Pronto, queria cortar essa laje, mas sem cortar aqui a escada. Então, beleza, é isso aí. Então, lembrando que caso pare de cortar o modelo, eu vou clicar aqui na cena que eu já configurei, ó. Na hora que eu clico, o que aconteceu aqui? O plano ficou desativado. Para ele ativar novamente, é só dar 2 cliques. E pronto, tá aqui o nosso plano de corte. Pronto, agora que a gente já configurou o plano de seção no Sketch, é uma ferramenta muito simples, muito tranquila, eu vou configurar a ferramenta Mesh Clipper, que é a ferramenta de corte do V-Ray, para a gente conseguir renderizar uma imagem desse tipo. Pronto, então eu vou chamar aqui o Asset Editor, que é a janelinha do V-Ray, e aí eu vou vir aqui nessa aba Geometria. Vejam aqui, ó, que o V-Ray ele já identificou o plano de seção que a gente acabou de criar, o que já é muito massa, né? Uma das novidades das últimas sessões, das últimas versões aí do V-Ray. Pronto, então eu vou ligar aqui o meu render interativo para a gente ir acompanhando todas as opções. Pronto, eu já estou aqui com o nosso render interativo para a gente ver todas as opções aqui do Mesh Clipper. E a primeira delas é o Enable, né? Ou seja, a gente permitir que o V-Ray renderize esse plano de corte. Repara aqui, ó, que se eu desabilitar, até no próprio SketchUp, o plano ficou desativado. Exatamente porque a gente desabilitou ele aqui no V-Ray. Então, ó, e aqui na renderização, ele não vai renderizar. É exatamente isso que a gente está dizendo para o V-Ray. Nesse caso, então, a gente vai deixar essa opção marcada. A próxima opção é o Affect Lights. O que ele quer dizer? O Affect Lights, quando a gente deixa essa opção marcada, a gente permite que o V-Ray faça com que o sol dele passe pelo plano de corte que a gente acabou de criar. Isso é legal quando você não quer iluminar o modelo com várias luzes artificiais, Plan Lights, Sphere Lights, Spotlights, enfim. Já aproveitar o sol do V-Ray para conseguir renderizar esse corte perspectivado. Nesse meu caso aqui, eu vou querer que isso aconteça porque eu não vejo muito sentido de ficar colocando várias luzes artificiais. Só clicando nessa opção já vai resolver a iluminação da imagem do render. Eu vou desmarcar essa opção para vocês verem o que vai acontecer. Vai ficar tudo preto dentro do modelo, porque sou eu dizendo para o V-Ray que eu não quero que
o sol, né, a iluminação geral do V-Ray influencie dentro do que está sendo cortado por esse plano de corte. Então vejam aí, ó, ficou tudo escuro, tudo preto dentro do modelo. Então, para mim, nesse caso, eu vou deixar essa opção marcada. Eu quero aproveitar logo a iluminação do V-Ray para conseguir renderizar essa imagem, que já vai resolver muito bem para mim aqui. Mas esse é o tipo de opção que vai variar de acordo com o tipo de imagem que você for fazer, né? Por exemplo, se você estiver renderizando um ambiente interno e você está usando aí o Mesh Clipper como uma forma de mostrar um ambiente que é meio pequeno e é meio difícil de renderizar, talvez essa não seja uma opção que você queira deixar marcado porque você quer mostrar a iluminação artificial que você fez e tudo mais. Não é o meu caso aqui, então eu vou deixar essa opção marcada. A próxima opção é o Camera Raise Only, e essa é uma opção bastante importante para quando a gente vai fazer cortes perspectivados. O que essa opção faz? Quando a gente deixa ela marcada, a gente está dizendo para o V-Ray que a gente quer que o que está sendo cortado influencie nas reflexões, refrações e no Global Illumination do modelo. Eu vou marcar ela aqui para vocês conseguirem acompanhar e verem melhor do que eu estou falando. Geralmente, para imagens do tipo corte perspectivado, a gente deixa essa opção desmarcada, porque o que a gente quer mostrar é o que está do plano de corte para frente. A gente não quer muito saber do que foi cortado e quais as influências que ela vai fazer na nossa imagem, a não ser que seja uma coisa bastante específica. Então vejam aí, ó, com essa opção marcada ficou uma grande mancha aqui no modelo. Então, geralmente, quando as pessoas não conseguem fazer um corte perspectivado, tem muito a ver com essa opção estar marcada, porque vai ter toda a influência das reflexões e refrações do que está sendo cortado e às vezes não é o que você quer. Então, para essa imagem, eu vou deixar essa opção desmarcada, porque ela não está me ajudando, na verdade ela está me atrapalhando. Então, com essa opção desmarcada, eu já vou ter a imagem com a iluminação correta, porque eu liguei o Affect Lights, então o sol do V-Ray já está iluminando aqui dentro do meu corte, e eu não vou ter a influência do que está sendo cortado, então a imagem vai ficar bacana para a gente conseguir trabalhar. Então, as próximas opções, elas têm a ver com aquela achura que em desenho técnico geralmente a gente usa um sólido preto para representar o que está sendo cortado por esse plano de corte. Aqui no V-Ray a gente já consegue renderizar uma imagem com essa representação, que é muito legal. Para isso a gente tem duas alternativas. A primeira delas é usar essa opção Use Object Material, que por padrão o V-Ray já deixa ela marcada. Nesse caso, o V-Ray ele vai preencher, né, ele vai achurar as áreas que estão sendo cortadas com o próprio material do objeto que está sendo cortado. Então, por exemplo, aqui nesse modelo eu tenho alguns brises de madeira, né, que eu coloquei uma textura de madeira. Então, se eu deixar essa opção marcada, o V-Ray vai colocar o que está sendo cortado com essa mesma textura de madeira. E no caso da laje, por exemplo, que é um concreto, ele vai usar o material da laje, que vai ser o concreto. Então, cada objeto, onde ele está sendo cortado, vai aparecer a textura do próprio objeto. Então é basicamente isso. Se você desmarcar essa opção, a gente tem uma outra possibilidade, que é usar o Material. Nesse caso, vejam aqui, ó, que a gente tem nessa aba todos os materiais do modelo. Aqui a gente pode escolher um material específico para fazer essa achura. Inclusive, se você quiser fazer essa representação padrão, que é deixar com preto, né? Você pode configurar um material aqui de cor preta e utilizar. Nesse caso, eu já deixei um material configurado aqui, que é esse underline corte. Eu quero usar, que é esse material aqui, ó, que é tipo um verde petróleo aí, que vai ser a textura que eu vou querer renderizar. Sobre o Mesh Clipper, era isso. A gente já deixou ele todo configurado aqui. Então, eu vou vir na aba Settings para fazer mais alguns ajustes e a gente conseguir renderizar. Primeira coisa que eu vou fazer é, como eu sei que a gente vai fazer uma pós no Photoshop, eu vou configurar alguns Render Elements para eu ganhar tempo lá no Photoshop. Eu vou configurar dois Render Elements de seleção, que vai ser o Material ID. É só digitar aqui e procurar na lista de Render Elements o Object ID. E eu vou fazer um também para a gente usar como base aqui do render, que vai ser o Denoiser,
que é um render element que o V-Ray gera com um pouquinho menos de ruído, que é aquela sujeirinha da imagem. Então eu vou usar esses 3 render elements para essa imagem. Uma outra dica que eu deixo para vocês é de renderizar aqui no Render Output com essa opção Get Viewport Aspect. É só você clicar aqui que o V-Ray já vai acomodar o tamanho da imagem de acordo com a viewport do SketchUp. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço esse tipo de imagem, eu também gero gráficos 2D do Sketch, imagens aqui do Sketch mesmo, para conseguir trabalhar na pós-produção, principalmente as linhas e às vezes alguns outros aspectos aí da imagem. E quando a gente gera gráficos 2D, o Sketch não deixa a gente escolher o tamanho da imagem que a gente quer gerar. Ele já faz com a proporção da viewport dele. Então, desse jeito, fica muito mais fácil de você conseguir encaixar as duas imagens lá no Photoshop. Então, geralmente, quando eu sei que eu vou utilizar uma imagem desse tipo lá na pós, eu já renderizo utilizando esse Get Viewport Aspect, que fica muito mais fácil, facilita demais. Então, geralmente, eu clico aqui e deixo um tamanho maior do que 1080, que é uma imagem HD. E aí, gera os gráficos 2D, que quando eu levo para o Photoshop, tudo encaixa certinho. Quando eu quero fazer alguma mudança de canvas e tal, depois eu faço lá no Photoshop, né? De proporção, de imagem e tudo mais, eu faço lá no Photoshop mesmo. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu deixei essa opção Material Override ligada. Ela vai depender muito aí do tipo de composição que você quer fazer. Mas eu deixei ela ligada porque eu quero fazer uma imagem mais autoral, né, e tudo mais. Então, não queria que mostrasse todos os materiais, eu queria que mostrasse mesmo só a achura aqui do que está sendo cortado. Então, eu vou renderizar dessa forma. Pronto, com tudo isso configurado, é hora de renderizar. É hora de renderizar, é hora de comer. Pronto, finalizou aqui a renderização e aí eu já vou fazer alguns ajustes no próprio V-Ray. Eu notei aqui que a lateral da edificação ficou um pouco estourada, então eu vou abrir essa opção Shows Corrections Control, que fica aqui no canto inferior esquerdo, e aqui no Exposure eu vou trabalhar com essa opção Highlight Burn, eu vou trazer ela um pouquinho aqui para a esquerda. O Highlight Burn, ele trabalha fazendo exatamente isso, né? Tirando as partes estouradas, né? Os highlights da imagem. Então, vejam aí, ó, que quando eu trouxe ele todo para a esquerda, ele resolveu as áreas estouradas da imagem. Como ele também deixa a imagem um pouquinho escura, eu vou trabalhar um pouco com o Exposure também, trazendo um pouco de volta a claridade aqui da imagem. Também vou dar um pouquinho mais de contraste e pronto. Trabalhei somente com essas 3 opções, o Highlight Burn, o Exposure e o contraste. Agora eu vou salvar as imagens. Para isso, para salvar tanto essa imagem renderizada quanto os canais, lembra os Render Elements que a gente configurou? Você tem que clicar nesses 2 disquetes. Por padrão, a opção do Sketch é esse aqui, Save Current Channel, que vai salvar somente o canal que está aparecendo nessa abinha aqui, que no caso vai ser o RGB Color. Para salvar tudo, o RGB Color e todos os Render Elements que você configurou, você tem que clicar nesses 2 disquetes. É só clicar e arrastar até encontrar esses 2 disquetes e aí a gente vai clicar nessa opção. Vou colocar aqui e pronto. Salvamos a imagem. De renderização era isso. Eu vou fechar aqui o Asset Editor. E agora o que a gente vai fazer é gerar algumas imagens aqui do Sketch para ajudar na composição quando a gente for fazer a pós-produção lá no Photoshop. A gente vai gerar algumas imagens que vão ser gráficos 2D aqui do próprio Sketch, com alguns estilos diferentes desse que a gente está vendo aqui. O primeiro deles vai ser com o estilo linha oculta. Então, eu vou vir aqui dentro da barrinha de estilos e vou selecionar essa opção. Beleza. O que apareceu aqui são somente as linhas do modelo, sem preenchimento de nenhum material, né? Com preenchimento totalmente branco. Eu vou clicar nessa opção, eu vou desselecionar a opção Exibir planos de seção, para o plano não ficar na frente da edificação quando eu for gerar o gráfico 2D.
mas ainda assim apareceu o corte, né? E eu vou vir aqui, exportar gráfico 2D, vou me certificar dentro da barrinha aqui de opções se ele tá com tamanho legal de imagem. É sempre importante fazer isso quando a gente vai gerar um gráfico 2D. Eu sempre deixo aqui como 9.999, que é a maior imagem que o SketchUp deixa a gente gerar como gráfico 2D, e vou dar um OK. A segunda imagem que eu vou gerar aqui vai ser uma imagem também com estilo de linha oculta, mas adicionando mais uma informação, que é o raio-x. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. E aí ele dá uma transparência em alguns planos que estão atrás da visualização aqui do modelo, que é bem legal. Esse tipo de imagem eu costumo utilizar na pós-produção para dar um pouco mais de profundidade na imagem. Então eu vou exportar essa imagem também. A terceira e última imagem que eu vou gerar aqui vai ser uma imagem também com esse estilo de linha oculta, mas adicionando uma informação, que são linhas guias infinitas. Eu escolhi fazer isso por uma questão de composição mesmo. Eu achei que ia ficar bem legal ter algumas linhas guias infinitas nessa imagem e eu resolvi fazer isso no próprio SketchUp. Então, para isso, para fazer as linhas guias, eu vou desligar aqui o X-Ray e mostrar para vocês como fazer essas linhas guias. Para isso, você chama a ferramenta Tape Measure, que é a fita métrica, clica numa aresta do modelo e arrasta. É muito simples. Só clicar e arrastar que o SketchUp vai fazer essa linha guia infinita. Mesma coisa aqui em outra aresta. Se eu quiser fazer uma linha aqui na vertical, é a mesma coisa. Vim aqui com a fita métrica, fui na aresta, cliquei e arrastei onde eu queria posicionar a linha guia. Pronto, então o processo é esse, é um processo muito simples. Eu preferi fazer aqui no SketchUp mesmo porque eu achei que ia ter mais precisão da onde eu queria posicionar, eu queria fazer aqui com uma modulação específica e tal. No SketchUp eu achei que era uma maneira muito mais fácil de trabalhar. Então, eu vou vir aqui para a minha cena novamente, vou desselecionar aqui a exibição do plano de corte para conseguir gerar, vou colocar no estilo Hidden Line e eu já deixei as linhas guias preparadas aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Separei aqui no layer, tinha só desabilitado a visualização dessas layers. Então tá aqui as linhas guias que eu vou gerar. A mesma cena, a mesma coisa, tô somente com o estilo linha oculta aqui habilitado. Vou exportar o gráfico 2D agora dessa imagem.